Rapaziada do Fogonete, mais um vídeo aqui para o canal do YouTube. Hoje nós vamos falar aí sobre o nosso bravo Zahavi. Amigo, nosso centroavante que está negociando aí com o Botafogo, deu uma entrevista no podcast lá no Israel, onde ele está passando as férias, e deixou todo mundo animado, hein? Falou bastante, falou sobre o Botafogo, dos clubes que estão negociando com ele. Ele falou só sobre o Botafogo, e para mim isso, entre outras coisas, tem alguns indicativos aí de que ele pode fechar sim com o Botafogo, hein, rapaziada? Fiquei animado com o vídeo. Mas antes de mais nada, claro, vem aqui fazer aquele pedido para os amigos, já se inscrever no canal, largar o like, deixar aquela curtida marota e ativar o sininho para receber notificações. Estamos fazendo live todo dia, 1h30 da tarde. Bota no Fogonete aqui no YouTube, vai ter live rolando. E também dia de jogo, depois acabou o jogo, assim que acabou o jogo, já pode entrar que vai ter lá a gente também fazendo comentários do jogo, da partida, reagindo aos principais acontecimentos, às principais notícias. Então é isso, tá crescendo o canal, tá cada vez ficando mais legal. Interatividade de vocês, ó, tá nota 1000, pessoal na educação, gente boa. Então, pô, só agradecer a vocês e continuar fazendo pedido para que continue assim, porque tá legal demais. Sobre o Zahavi, vou chamar vocês para lerem aqui junto comigo a notícia, porque eu acho que é importante as declarações que ele deu, dá para ter uma noção melhor de como é a situação, de como a decisão vai ser tomada. A família dele, a mulher não está muito querendo vir para o Brasil, mas esse não é o único ponto que vai definir. Claro, a família vai ser importante, mas não é o único ponto. Tem outras coisas, e nessas outras coisas, o Botafogo está muito na frente dos outros. Então, eu queria convidar vocês aqui para a leitura junto comigo, e depois a gente vai comentando caso a caso a situação do Zahavi. Ele revelou que perguntou sobre o Botafogo por Paulo Souza, técnico com quem ele trabalhou no Maccabi Tel Aviv, lá do próprio Israel, alguns anos atrás. Ele não põe um prazo para definir o futuro, o que a torcida do Botafogo ficou um pouco insatisfeita e tal, mas a gente vai chegar lá, vai conversar, e está dizendo que todas as opções que ele tem para definir são boas. Então, vamos começar a ler aqui a declaração dele, para vocês verem aonde eu quero chegar. Aqui, entrevista ao Frequent Traveler, um podcast local, ele fala assim, que o Paulo Souza, o atual técnico do Flamengo, influenciou demais ele durante a carreira. Não vou esquecer que ele me disse que eu deveria representar Israel, mostrar que os israelenses podem trabalhar duro e nos representar com dignidade. Ele me deu esse selo para acreditar em mim até o fim, e eu fiz isso. Isso aqui vale lembrar para mostrar mais uma vez o quanto ele considera essa relação dele com Israel, a imagem que Israel passa para o mundo, é uma coisa que influencia, que ele se preocupa com isso. Então isso não vai ser colocado de lado jamais na decisão dele. Então, sim, tem toda essa situação de como a torcida do Botafogo vai reagir com essa questão de Israel-Palestina. Isso vai pesar de alguma forma, mas tem mais coisa, não é só isso, né? Falei com o Paulo Souza, perguntei o que tenho que perguntar sobre o Botafogo. Estou muito dividido sobre essas coisas. Todas as opções são boas, mas ele fala de todas as opções são boas, mas o único que ele cita nominalmente é o Botafogo. Para mim, isso quer dizer muita coisa. E ele continua. Para mim, é inacreditável que um jogador israelense de 35 anos seja desejado no Brasil, que o Botafogo, eles no caso, ofereçam essa quantia de dinheiro e os fãs ainda reajam de forma frenética. Ele está muito empolgado com o que está acontecendo, né? O Botafogo tem um interesse nele, já é uma coisa que é diferente para a carreira dele. Oferecer o salário que está oferecendo, então, pô, animal. O Botafogo está oferecendo R$ 1 milhão por mês, mais ou menos, cerca de R$ 1 milhão, que seria 4 milhões de euros pelo período que ele ficaria no Botafogo, que seria de julho até final de 2023. Esses meses, dividido pelos 4 milhões de euros, que dá cerca de 21 milhões de reais, daria esse valor praticamente aí de R$ 1 milhão por mês. Então, o próprio Zahavi está dizendo que esse salário é bom para ele, é um salário que ele nem esperava ser recebido de oferta do Brasil. Então, mostra que o Textor realmente fez a parte dele, ofereceu um bom salário, está oferecendo as condições para ele não sentir medo em relação ao Brasil, e a torcida do Botafogo está apoiada e está animada com a questão do Zahavi. A questão é que tem um ou outro realmente que foi lá e postou a bandeira da Palestina, e aí gerou um certo desconforto. Mas aí é uma coisa que ele tem que aprender também a lidar com isso. A situação que ele se encontra tem esse tipo de situação mesmo, tem essa questão dessa dualidade. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, e ele vai ter que saber lidar com isso. Então você vê que várias vezes, ele, claro, estava num podcast israelense, você vê que esse assunto é uma coisa, uma tônica que sempre acaba voltando, né? É um assunto que sempre volta. Ele tem essa preocupação. E aí vai ter que ver a próxima fala dele, ele vai começar a falar melhor nessa situação, tirando Israel um pouco do foco, né? Aqui ele já começa a falar no que vai pesar para ele definir qual vai ser o próximo clube da carreira dele. E aí ele fala o lado profissional, o lado familiar, 2,
e o lado financeiro, 3. E aí a apuração nossa aqui, a gente conversa com o pessoal do Botafogo, está claro. O lado profissional não tem como comparar, o Botafogo está na frente. Por quê? O Botafogo joga o Campeonato Brasileiro, a outra proposta é do Olympiacos, que joga o Campeonato Grego, e por fim o Maccabi Tel Aviv, que joga o Campeonato Israelense. Então, tipo, não dá para comparar, né? O lado profissional, o Botafogo está na frente, disparado. O lado familiar, e aí que é o lado que pode pesar um pouco, porque Israel tem a melhor situação, né? Ele jogando em Israel, ele simplesmente não vai ter problemas com a questão de Palestina e tudo mais. Lá vai ser uma área totalmente tranquila para ele tocar a carreira dele de forma mais leve. Aí o lado financeiro, e aí não tem a menor dúvida, o Botafogo tem a melhor oferta, como eu falei, R$ 1 milhão por mês. O Olympiacos também tem uma proposta financeira legal, mas ainda assim ela é inferior à do Botafogo. E a do Maccabi Tel Aviv nem se compara, assim, é muito abaixo das duas ofertas. Ele só optaria pelo Maccabi Tel Aviv por ser ídolo lá e também pela questão da tranquilidade de jogar no próprio país e não ter que lidar com essa situação da Palestina, como houve no PSV lá na Holanda. E aí vamos dar sequência aqui ao que ele fala para você entender essa segunda opção, quando ele fala do lado familiar, que ele coloca sob uma outra ótica, não apenas aonde ele vai jogar, e aí é animador para o Botafogo também. Coloco muitas coisas em jogo. O futebol é a base de tudo. A família será muito influente, mas também é muito bom para nós estar no exterior. Ou seja, estar em Israel é legal por esse lado, mas estar fora do Brasil, ele diz que também é muito bom. Por quê? Porque quando ele está fora de Israel, tenho muito tempo com os meus filhos, tenho muito tempo para levá-los à escola, para ajudar nos deveres de casa, eles são muito próximos de mim, e é divertido para mim ter essa proximidade, para abraçar esse tempo com as crianças. Tenho certeza que no final tomaremos uma boa decisão, mas não posso tomar uma decisão perfeita porque não haverá uma, mas a decisão que eu tomar, vou até o fim e acredito 100% nela. É isso que vai ser. E aqui fica claro, se ele tiver a tranquilidade que ele espera ter no Brasil, não tem dúvida que ele vai fechar com o Botafogo, porque o salário é bom, o aspecto financeiro é bom, o aspecto esportivo é bom, o aspecto familiar de morar fora e ter mais tempo com a família é bom. Se tiver a segurança garantida, vai estar tudo resolvido. Então, tipo assim, e a gente que vive aqui no Brasil sabe que não tem essa questão muito exacerbada, né? Tem um ou outro mais radical, mas assim, ninguém que vai fazer nada demais, vai assaltar a casa dele, como aconteceu na Holanda. Então, tipo assim, é uma situação muito mais light aqui no Brasil. Eu acho que isso vai chegar nos ouvidos dele, ele vai entender de alguma forma. Pelas declarações dele, lado profissional, lado familiar e lado financeiro, fica claro que o Botafogo está muito bem posicionado nessas três aí. E eu fiquei bem, mas bem animado com essa situação e estou achando que vamos ter um final feliz nessa negociação. Ele ainda encerra aqui, olha só. Eu não coloco um prazo para a decisão. Se uma equipe coloca um prazo, então sai do episódio e está tudo bem. Ou seja, se alguém falar assim, você tem até o dia 30 de maio para responder, ele simplesmente vai falar assim, obrigado, valeu, então tchau, não quero mais saber de nada. E a vida segue, ele escolhe com as outras opções que ele tem. Hoje ele está de férias, desde que terminou o contrato dele com o PSV, ele está em Israel, passando pelas férias. Passou por uma cirurgia na semana passada no joelho, mas já hoje já postou no Instagram fazendo movimentações com os dois joelhos, ou seja, era uma cirurgia bem simples, não há nada que se preocupar, ele já está com atividade física novamente, então tudo caminha bem para o Zahavi nesse sentido. Ele tem aí 2 meses para definir a vida dele, que é o tempo que o Botafogo poderá contratar a partir de 18 de julho, então até lá tem que resolver toda essa situação. Claro que o Botafogo quer resolver isso antes, por exemplo, daqui a um mês, daqui a 2, 3 semanas, resolver isso, e aí ele tem um mês para chegar, se preparar, se colocar em forma, registrar ele, e aí ele já ter condição de jogo. Não é pressa, dá para resolver tudo, o Botafogo está ciente dessa situação, e não tem pressa. O Botafogo, apesar de ter plano B e C, caso o Zahavi decida por outro destino, o Botafogo ainda acha que tem certeza, plena convicção que o Zahavi é o plano A. O Botafogo quer o Zahavi, não tem outra escolha. Claro, se o Zahavi não quiser, aí o Botafogo vai ter que seguir a vida dele e escolher outro nome. Mas o Botafogo quer o Zahavi, já teve mais otimista, aí depois com a esposa falando que não estava muito segura de vir para o Brasil, o otimismo deu uma diminuída, mas com essas novas declarações já começa a ter mais otimismo envolvendo o jogador. Então, assim, tô achando que vamos ter um final feliz com o Eran Zahavi, amigos. E vocês, ficam felizes quando eu disse? Vocês gostariam do Zahavi? Não gostariam? Acha que o Botafogo tá esperando muita coisa pelo jogador? Você acha que ele não vale isso tudo? E aí, eu quero a opinião de vocês. Joga aí no chat.
Bota aí nos comentários, eu quero saber o que vocês pensam. Mas é isso, rapaziada. Obrigado aí pela audiência, pela moral. Deixa aí os seus comentários, eu quero ouvir a opinião de vocês sobre Zahavi, sobre outras coisas também, sugestões de pauta. Vamos juntos. Obrigado, valeu pela moral e até a próxima. Valeu!